Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso Papo de Cozinha e hoje uma conversa descontraída com o Noel, mestre em Taekwondo. Seja bem-vindo, Noel. Muito obrigado. Boa noite, Renata. Boa noite, Rafael. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. A gente que agradece, isso mesmo. O Noel é bacharel em Direito, licenciado em Educação Física. Noel é natural de Marília, reside hoje em Diamantina, certo? Certo, Diamantina, Minas Gerais. Faixa preta em Taekwondo, no 6º Dan Internacional, proprietário da equipe Noel Taekwondo, Bang, Minas Gerais, árbitro nacional em Poncé, proprietário também da Bang Minas Gerais, né? Sua academia de Taekwondo, árbitro nacional, participou de diversas competições regionais, estaduais, nacionais, né? E também como técnico, certo? Formou centenas de faixa preta, né? Auxiliando na formação, na vida de vários alunos. E não podemos esquecer que é pai da Vitória e esposo da Jerusa, que também esteve com a gente. Exatamente. Quanto feito, né, Noel? Muita história, né? Muita história. Conta um pouquinho para nós da sua trajetória dentro do Taekwondo, essa mudança que você teve, né? Do direito para a educação física, para o Taekwondo, para as crianças. O seu grande público hoje são crianças, né? Isso, exatamente. O Taekwondo surgiu na minha vida em meados de 1989. Eu tinha problemas disciplinares na escola, foi quando eu, inclusive, reprovei um ano, né? E aos 7 para 8 anos, minha mãe acabou, através da minha madrinha e meu padrinho, encontrando Taekwondo, né? Que os filhos dele já praticavam Taekwondo aqui na cidade, e me apresentou como uma forma, inclusive, de disciplina, de ajudar, auxiliar na disciplina, né? E me matriculou no Bang Taekwondo, através do grão-mestre como Bang na época, e eu iniciei minha trajetória no Taekwondo. Desde então, eu nunca parei, sempre praticando Taekwondo e outras modalidades, por vezes, né, como qualquer outra criança. Mas em meados de 1994 para 95, que eu conquistei a primeira faixa preta, principalmente pelo falecimento da minha mãe, primeiramente, que foi uma oportunidade de trabalho com o meu mestre, né? Com 13 para 14 anos, eu perdi minha mãe e meu pai, e foi um momento que o Taekwondo me auxiliou. O foco, trouxe disciplina, trouxe concentração, trouxe socialização, e nesse sentido que eu fui me apropriando da base que o Taekwondo proporciona. Né? Legal que a família sempre apoiou nesse sentido, né? Sempre. Desde o início ali da sua trajetória pelo Taekwondo. Sempre apoiou, incentivou, em todos os momentos, desde a minha entrada até hoje, em qualquer momento que a gente fale, minha família sempre está atuando. Em primeiro momento, até na nossa questão de participação de eventos, eu tive um determinado bloqueio com a participação da minha família. Mas é algo que eu levo dentro de mim, que a gente tem sempre que nos abrir. Mas é a fase de adolescente que às vezes todos nós vivemos. Sim. E a transição que foi do Taekwondo para o direito foi um momento que nós, como jovens, né, suportamos com relação às vezes, influências, né, não influência que a família acabou influenciando, jogando isso, mas sim a minha projeção, que às vezes via no direito, num curso que é tradicional, a oportunidade de ascensão diferente da educação física ou do Taekwondo, que eu assim não tinha aquela projeção que aquilo pudesse me trazer felicidade. E nessa época, realmente, porque assim, eu fiz judô, né, por Uhum. muitos anos também. E na nossa época, foi praticamente pelo mesmo período. A gente não via lá atrás como algo profissional. Uhum. Como que eu posso sustentar uma família lutando judô ou lutando taekwondo? Então, era distante da nossa realidade nessa época.
né? Porque a gente sempre via as pessoas com mais condições financeiras se mantendo, principalmente naqueles projetos que tem em São Paulo. Eu não sei como que funciona no Taekwondo, existem esses projetos também, Existe projeto futuro. Perfeito. Assim. Existem os projetos inclusive que são amparados por leis estaduais, federais, inclusive também até municipais, mas é exatamente isso que você citou. A questão dos... Primeiro, eu vejo como nossos mestres vêm de uma linhagem oriental, eles são mais fechados, então não abriam, de repente, uma oportunidade de ver a gestão, né? Porque hoje nós falamos muito da formação como profissional técnico, a parte técnica, mas a parte de gestão, que é tão importante quanto, acaba que não era acessível a todos, né? Então a gente não tinha uma visão de o quanto que um mestre ganhava ou qual que era a oportunidade. Então é nesse caminho que o Taekwondo não tinha essa projeção, né? Como você mesmo citou. Mesmo porque é um esporte caro, né? É um esporte caro. Acredito que o kimono, né, que é a roupa que vocês usam, seja... No Taekwondo nós chamamos o uniforme de doboki. Doboki. Por quê? Diferente do judô. Do judô. Mas é o mesmo material? É o mesmo... ele é distinto, porque primeiro a origem. O Taekwondo, ele vem com origem coreana. O judô vem com origem japonesa. Nossa! E parte da história... Eu sabia dessa diferença. E a parte da história do Taekwondo, ele tem uma parte, influência, sim, de modalidade de artes marciais, tanto japonesas como outras modalidades, né? Como, por exemplo, karatê, né? Uma parte do karatê, outras modalidades. Então, assim, o Taekwondo vem de uma parte histórica que traz por si uma parte do uniforme, a vestimenta, que era o antigo, a gente chama de ITF, né? International Taekwondo Federation, que era como se fosse a vestimenta do kimono, né? Aberto. Só que o Taekwondo, na transição, na passagem, ele, para se tornasse uma modalidade que tivesse a cultura e, ao mesmo tempo, uma identificação coreana, ele veio com uma vestimenta mais fechada, né? Então não tem aquela abertura. Ele vem com a escrita atrás, diferente do kimono, que não vem com a escrita da modalidade atrás, né? E, entre outras características, mas em suma, o doboki do Taekwondo ele é mais fino, porque do judô, por exemplo, o kimono ele tende a exigência de ter um material mais forte para a pegada, né? O Taekwondo não, por trabalhar muitas agilidades, tanto a parte de pés e mãos, necessita dessa leveza, ou leveza da vestimenta. Certo. Obrigada pela informação. Não, para mim era tudo igual, né? O judô e o taekwondo, mas a diferença agora eu entendi, porque o judô os jogadores se pegam, né? Principalmente aqui, né? O contato físico é bem maior do que o do taekwondo. É mais frequente. Certo. Vamos falar um pouquinho das suas crianças? Prazer. Porque eu entendo esse ponto de esporte e disciplina, porque realmente precisa-se, né? E hoje tem até academias por aí que eles até fazem uma junção, né, de notas escolares, né, e treinos, né, e participação de campeonato e tudo mais, né? E hoje a disciplina é primordial para um atleta, né? Exatamente. Seja qual a modalidade, né? E você começa a treinar as crianças a partir de qual idade? Eu começo a partir dos 4 anos. Existem alguns casos, né, que a criança já tem uma influência de irmãos, então às vezes ela tem uma facilidade por volta dos 3 anos e meio, mais ou menos. Mas são exceções. Né? 3 anos e meio consegue fazer as atividades do irmão, acompanhar o pessoal? Assim? Nesse momento, aí a importância do profissional ter, claro, uma didática, uma metodologia
que utilize através da ludicidade para ensinar, para o ensino da criança. Sim. E também, para além da ludicidade, assim, a clareza da postura do profissional, a forma do tom de voz, como que ele se expressa, como que ele recolhe a criança. Então, tudo isso influencia para que nós possamos ensinar a uma criança de 3 anos, a partir dos 3 anos. Porque é um bebê, né? É um bebê. E aí é um momento muito mágico, porque para aqueles que conseguem trabalhar com criança, é um momento de muito, assim, é um acolhimento e ao mesmo momento transformador. E qual que é os princípios do Taekwondo? Assim? O Taekwondo, ele traz a filosofia, né? O ensino do Taekwondo, ele deve ser sempre amparado através da filosofia. Existe o que a gente chama de espírito do Taekwondo, ou a base do Taekwondo. Então, na filosofia do Taekwondo, tem o espírito, que é cortesia, perseverança, autocontrole. E através da base do Taekwondo tem a disciplina. Como disciplina que ampara tudo. Saiu de Marília, foi para Diamantina, né? Em mudança, levou sua vida para Diamantina, abriu a sua academia e iniciou um trabalho, né, com esses bebês, né, com as crianças, hoje seus alunos, que acredito que seja uma família, né? Isso. Porque está ali todos os dias. E como foi essa transição? Na verdade, para eu falar dessa transição, eu tenho que me reportar a como eu iniciei, né? Então, aqui, quando eu iniciei o meu trabalho com crianças em Marília, primeiramente eu tive um grupo pequeno de 5 a 6 crianças que foram assim um momento assim de transição. Assim que eu terminei o curso de Direito, nos últimos anos do curso, eu estava fazendo o curso e ao mesmo tempo terminando. Eu tive uma experiência muito importante com essas 6 crianças. Foram crianças assim que os pais confiaram em mim, inclusive muitos deles eu ia buscar de moto na casa de cada um. Então era um grupo assim fantástico, era Lloyd, Lídia, Leia, Clebinho, Leonardo, tinha a Maiara, tinha a Mariana na época. Era um grupo, Carol, era um grupo assim que nós íamos para campeonatos e muitas vezes nós recebíamos troféus de primeiro, segundo ou terceiro colocado de medalha em geral, porque todos eles, em cada categoria, eles eram campeões e eles iam se destacando. Então foi um momento que ali eu criei uma conexão muito rica. E aí, a partir desse momento, aqui em Marília mesmo, eu fui passando por uma nova fase. Outros alunos foram surgindo, nós fomos criando uma equipe mesmo, né? Quando foi o momento que a minha esposa Jerusa passou no concurso da universidade e nós fomos para Diamantina, Minas Gerais. Ao chegar em Diamantina, eu recebi o acolhimento dos mineiros muito forte, pessoas maravilhosas que eu tenho comigo, um carinho muito especial, que me acolheram, me receberam e confiaram em mim naquele momento, né, de estar ali uma pessoa desconhecida chegando na cidade, apresentando um portfólio, mas ao mesmo tempo entregando algo para eles que talvez eles não conhecessem naquele momento, né? Diferente, né? E naquele momento foi um momento assim transformado, foi algo que fui caminhando e identificando, recebendo, acolhendo cada um dos pais. Eu acredito muito que o primeiro contato para que nós possamos evoluir no ensino de qualquer criança é você saber se comunicar e ao mesmo tempo se identificar com a família, né? Assim como foi minha família, eu vejo a família dos meus alunos, que passam por várias transições e a gente tem que saber momentos de se expressar, de receber, falar. E então, através de cada aluno que eu recebo, desde então, eles foram confiando em mim, né? Meados foi 2008, nós chegamos lá. Então, essas crianças que chegaram para mim, hoje, estão por volta aí dos seus 25, 26, 27, 28 anos já. Nossa. Então, são assim, hoje, pessoas já estão se formando, né?
adultos, tem outros já têm filhos, então eu comecei a receber filhos dos meus ex-alunos. Então é um momento assim rico porque a gente trabalha justamente aquilo que é o meu propósito, é tentar auxiliar na formação de cada um para a vida, né? Para além daquilo que a gente pratica ali no dia a dia. É importante. Sim. E hoje o seu maior público são as crianças? São as crianças, a partir dessa faixa etária de 3 anos e meio, e tem um grupo muito forte que transita ali entre os 7 a 11 anos. Então, a criança, ela entra no taekwondo com 3 anos e meio, e por volta hoje lá dos seus 12 anos, que a gente já estamos na fase da puberdade, da adolescência, existem outras experiências, né? Hoje está tendo uma expansão muito grande dessa questão das práticas esportivas, né? Quando eu cheguei em Diamantina era uma realidade, hoje é outra, né? Não existem mais profissionais capacitados em outras modalidades, mas o que eu vejo a importância das crianças vivenciarem essas modalidades, mas sempre nós profissionais estarmos preparados para recebê-los com todo um profissionalismo, mas sobretudo entender a fase que nós estamos vivendo, principalmente a fase depois de um pós-pandemia, depois de tantas hoje questões patológicas que envolvem a formação das crianças. Nós temos que ter a consciência do que nós estamos levando para cada uma delas. Não, já ouviu casos de você trabalhar com alguma criança com neurodiversidade? Sim, vários. Como que é? Primeiro, a gente recebeu os pais, como eu falei, porque eles trazem consigo os laudos através dos profissionais. Em Diamantina eu tenho muita parceria com os profissionais da saúde, que eles, inclusive, quando o pai leva o seu filho, os próprios profissionais passam para mim os laudos, conversam comigo, porque cada um tem a sua especificidade. E dentro da sua especificidade a gente tem que saber receber, acolher, trabalhar e projetar cada aula para que nós possamos ir dia após dia, aula após aula, com muito carinho e evoluindo no meu propósito do auxílio da formação. Então, a sua estratégia de aula molda de acordo com a especificidade da criança. Da criança. Aí a gente vai trabalhando na questão da socialização, da inclusão, né, do desenvolvimento com relação à questão de concentração, do desenvolvimento motor, da questão cognitiva, afetiva, física, e aí técnica, porque o taekwondo vai transformando a criança nesse sentido. Que legal. Parabéns. Obrigado. E trabalhar com os filhos de outras pessoas, né? É difícil, é complicado, porque os pais precisam realmente confiar, porque está dando os filhos dele para você, né? Perfeito. Hoje, mais do que nunca, eu entendo, porque hoje, com a minha filha, a nossa filha Vitória, nós levamos a um profissional e nós queremos, assim, esperamos do profissional que a gente resolva aquele momento que está acontecendo, o que nós estamos buscando aquele profissional, né? Um auxílio mesmo para aquele momento, para que a nossa filha saia de lá bem, né? Então hoje, mais do que nunca, eu entendo quando um pai entrega o seu filho ali comigo, ele espera que eu auxilie ele de fato, né, concretamente, não uma questão mercadológica, capitalista, mas sim de verdade, levando amor, consciência do que eu estou passando para a criança possa se transformar e saber ter autonomia e viver na nossa sociedade que passa por tantas mudanças como nós estamos vivendo. É a questão daquela expectativa, né? Isso. Eu estou tratando o seu filho com todo carinho e espero que você trate ele da mesma maneira. Isso, exatamente. Eu acho que em todos os lugares a gente pensa. Exatamente. Dessa mesma É maneira. isso mesmo. E a relação dessas crianças com a equipe em si? Porque muitas das vezes você
começa a dar início a uma aula, né? E já tem uma trajetória com essa turma, e aí a criança chega no meio do período. Como é? Conta um pouco para nós. É nesse momento que a gente ensina para as crianças a importância dessa socialização, da inclusão, do amor ao próximo, né? E através disso, eles fazerem uma autorreflexão, como foi também a entrada deles no Taekwondo, que foi da mesma forma. Então, do mesmo jeito que eles foram acolhidos, hoje eu ensino cada um a acolher. E dentro das diferenças, nós temos que saber entender, aceitar e proporcionar o carinho, a amizade que é formada ali dentro. E é algo assim muito bonito, porque eu vejo o quanto que, somente alunos mais, a gente chama graduados, recebem as crianças com muito carinho, vão lá, inclusive são chamados depois para aniversários, fazem parte da vida daquele um do outro, sabe? Com uma amizade de verdade. E então você vê como que isso projeta para a vida. Isso é legal que você está conseguindo passar realmente a forma de trabalho e o recado de como você, a forma de trabalhar, né? Não só ali, né, no seu, junto com a equipe, mas com a sociedade, com todos os novos alunos que chegam. Né? Não fica só, não para em você. Né? Você consegue ser meu mestre falava que nós temos que ser esponja, né? Absorver o conhecimento, mas no momento certo saber passar. Né? Então esse trabalho de esponja seu é nítido, né? Para quem acompanha esse trabalho todos os dias. Também o Carlos está declarando aqui para a gente, bem interessante. Obrigado. Passando para nós. Deixa eu fazer uma perguntinha agora assim. E se eu hoje chegar na sua academia que não sei nada sobre a técnica, né? Não sei nada sobre a história do Taekwondo, a disciplina que a gente sabe que tem que ter, né? Tô velha já, as juntas já tá, né? Pedindo arrego. E aí, qual é esse trabalho? Porque hoje a gente vê crianças, né, com 10 anos, 12 anos, que são diagnosticadas tardia, né? E os pais querendo fazer esse trabalho com eles. Até mesmo adulto, a gente vê que já foi diagnosticado muito tarde, mas ele querer entrar, querer se tratar, querer estar ali junto, evoluir na vida, né? Primeiro, é muito importante a sua pergunta, porque todo profissional de artes marciais, ele, por mais que não tenha a formação, às vezes, acadêmica, é importante ter a consciência que nós estamos fazendo um trabalho físico, humano, e ele não foge a nenhuma das condições de trabalhar separadamente algo técnico, físico, cognitivo, é tudo junto. Então, qualquer indivíduo ou qualquer profissional que vai receber uma pessoa tem que ter consciência que quando nós vamos trabalhar com a parte física ou qualquer dessas áreas que eu citei, você tem que fazer uma triagem. Primeiro, saber do histórico da pessoa, se ela é uma pessoa sedentária, se não é, qual é o histórico dela, se ela pode estar apta para fazer parte, para praticar uma atividade física. E a partir daí, então, você ter o cuidado de ir trabalhando um planejamento de aula para que um aluno consiga ser inserido ao Taekwondo, a ponto de trabalhar todos os elementos que são trabalhados dentro do Taekwondo. Então, tem um trabalho de formas que a gente chama de Bunsei. A gente trabalha muito a questão física e principalmente cognitiva. Tem a parte do Taekwondo que existe a parte esportiva, né? Então é algo que chama muita atenção. Então, para você que chega ao Taekwondo e quer praticar, então, depois dessa triagem, é importante ir aos poucos, mostrando para que você tenha segurança com o profissional e ir passando passo a passo, respeitando a sua, primeiro, coordenação motora, estado físico, né? Acolhimento e envolvimento com o grupo naquele momento, porque hoje os adultos, a maior parte dos alunos que tem a evasão está entre os adultos. Por quê?
A gente tem dificuldade de segurar um aluno porque são vários momentos da vida que cada um está passando, né? E então, nesse sentido, a gente saber conduzir com muita paciência, profissionalismo, carinho e transitando para que o aluno se sinta de forma concreta, sinta essa evolução. Eu espero ter sido claro. Sim. Eu posso então, né? Claro, com toda tranquilidade. Com toda tranquilidade. Legal. Não, fala pra gente como que faz para ser sexto dan no Taekwondo, para chegar nesse ponto de mestre. Primeiro, eu vejo que você aceitar a filosofia do Taekwondo através desses anos de muita disciplina, né, de dedicação, mas ao mesmo tempo eu hoje vejo o quanto que eu fui abençoado pelos mestres e grão-mestres que passaram na minha vida, né? Primeiro o meu mestre Bang, mestre Flávio, o grão-mestre Bang, grão-mestre Flávio, grão-mestre Gilbert, que foram os primeiros mestres que fizeram parte da minha vida, o mestre Mauro Hideki, outros mestres que foram passando, e aí chega em Minas, o grão-mestre Marcelino, hoje o grão-mestre Jefferson. São pessoas assim que a gente, nós como praticante, somos assim acolhidos e ao mesmo tempo amparados para que possamos evoluir. E nesse sentido eu vejo a importância de nós termos uma paixão pelo aquilo que a gente faz. Eu vejo que as coisas são envolvidas por uma questão de necessidade em alguns momentos, mas sobretudo sobre paixão. Mas paixão eu vejo como que fez com que me edificasse como ser humano, né? Então o Taekwondo ele fez parte de um momento muito importante de transição da minha vida de adolescente para adulto, mas sobretudo consciência, né? Então nesse tempo eu passei por vários momentos de altos e baixos, o necessidade de primeiro trabalho, se eu iria sair, se eu não iria sair. Muito se fala sobre a questão nessa fase dos primeiros anos da vida adulta, que às vezes a gente não tem a consciência da importância de você estar ali continuando a se trilhar, e aí vem a importância do mestre, do incentivo, do apoio, dele poder passar a liberdade de nós evoluirmos, né? E meus grão-mestres fizeram isso com muito, assim, brilhantismo, porque em vários momentos eu passei por falhas e momentos que eu queria deixar o Taekwondo, mas meu mestre sempre incentivando, sempre buscando o que eu fosse melhor, e esse melhor me motivava esses desafios. E esses desafios, não só como atleta na época, fez com que eu tivesse meu foco, mas sobretudo como técnico, tendo um carinho ou o amor com meus alunos, foi fazendo com que essa paixão nunca acabasse, né? Então, eu vejo que a importância para você hoje chegar a qualquer graduação do Taekwondo, ela passa muito pela paixão. Você buscar isso dentro do seu coração e ir caminhando no sentido de a todo momento fortalecer isso que a gente chama de disciplina. Disciplina é a chave de um atleta. E paixão, porque sem a paixão pelo negócio E aí, junto a tudo isso, a minha necessidade, né? Porque eu sempre eu tive a questão do Taekwondo, passou pela questão da paixão, do amor, mas ao mesmo tempo eu precisava pagar minhas contas, crescer, comprar, adquirir, sair, ter a minha fase de adolescente, ter o primeiro momento com namorados, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, a necessidade faz com que, nesse momento, você transforme aquilo que você tem mais de amor na sua vida e possa se edificar, né? E aí, hoje eu vejo, muito se fala
que o taekwondo, às vezes, para muitos jovens que saem às vezes da universidade, conclui a questão a primeira fase do exame de faixa preta, né? Falar, não, terminei tudo, né? Não, é o primeiro momento que a pessoa, inclusive, tem que se transformar, né? É o momento que a pessoa tem que se conhecer, trazer para dentro de si essa questão mais espiritual, para que você possa crescer, né? Buscar dentro de si esse continuidade desse amor, dessa paixão, dessa dedicação, que ela não pode se vingar, ela tem que continuar. Mas como continuar? Cada um tem que buscar dentro do seu interior. Sim. E esse é o sexto Dan, né? Que fala, sexto Dan internacional. Uhum. É isso. Tem alguma outra graduação acima dele? Tem. Ou... Primeiro, assim, para você chegar ao sexto Dan, você passa sobre todos o currículo que é exigido. Por exemplo, a Federação Taekwondo do Estado de Minas Gerais faz um trabalho magnífico nesse sentido. Treina muito bem os seus afiliados, né? E você tem um currículo a ser apresentado. E após esse sexto Dan, vem o sétimo. Então, o aluno, o praticante, quando faz o exame de faixa preta, primeiro Dan, é o que eles chamam de professor, pode ser chamado também. Quando a pessoa chega ao quarto Dan, ele é chamado de mestre. E quando a pessoa chega ao sétimo Dan, a pessoa tem um nome de grão-mestre, né? Então, a partir de agora, eu estou no sexto Dan, então tem o sétimo, o oitavo ou o nono, né? Então, todos esse percurso, cada praticante deve projetar ou buscar, mas sempre amparado nessa continuidade da prática. E são anos, né? Isso é anos, não é rápido. É igual fritar pastel. É trabalhoso. Muito perrengue, né, mano? Porque hoje eu vejo assim, o maior desafio como profissional é saber se comunicar, principalmente com a sociedade. Porque, primeiro, existe a nossa formação enquanto pessoa, existe a formação técnica que todos os profissionais passam, né? E nós temos várias influências. E hoje, a cada geração, nós temos que nos atualizar. E essa atualização exige muito de nós. Não digo só uma atualização do que nós fazemos na prática no dia a dia, mas sobretudo comportamental. O que é importante para cada fase do desenvolvimento. E hoje em dia as pessoas pensam muito só em algum grupo mais específico, deixando de lado essa formação humana, que ela é importante, tão importante quanto qualquer formação técnica. A gente tem que primeiro pensar nessa. A partir do grupo existe a especificidade. E essa comunicação com a família, com a sociedade, porque são pessoas leigas, não sabem o que o taekwondo pode projetar e beneficiar as pessoas para a vida. E isso eu digo o taekwondo, mas muitas artes marciais trazem em si essa essência. Mas, sobretudo, ter o cuidado e o momento certo de nós conseguirmos plantar aquela sementinha, conforme todos os meus professores da universidade me passaram, porque a importância do curso de educação física também, hoje eu vejo o quanto que é transformador na minha vida. Há um divisor de águas. Então, plantar essa sementinha, sabendo da importância toda para que nós possamos auxiliar na formação de uma sociedade, de uma comunidade, né, mais consciente, mais consciente, inclusive, com o nosso papel com relação ao próximo, com relação ao nosso amor próprio, ou com relação à nossa saúde, né? Então, tudo isso passa por um momento que, como profissional, acho que eu vejo um maior desafio para que, inclusive, a gente consiga, de fato, iniciar um aluno e ele passar por uma trajetória. Hoje eu não espero, aliás, espero que todos os meus alunos cheguem à faixa preta. Mas às vezes eu vejo assim, se o aluno trilhou comigo
meses, anos, ou talvez décadas, eu agradeço do mesmo jeito. Porque eu trouxe um pouco dele para mim, eu deixei um pouco dele de mim para ele. Sim. Eu costumo falar que disciplina não é ser educado, né? Eu levo isso para mim, falo isso dentro de casa também. E ter disciplina não é ter disciplina no tatame. Chama tatame, né? No taekwondo nós chamamos de dojang. Eita, mas é tudo outro nome. Mas é assim mesmo. Mas porque faz tem muitas, ao mesmo tempo tem algumas semelhanças, né? Mas por ser diferenças com relação à cultura ou talvez ao país, tem essas Sim, tem a diferença. pequenas diferenças. Sim, então não adianta ter só a disciplina no Dojang. Tem que ter a disciplina na vida, né? Isso, tem que sair da academia e continuar disciplinado. Isso, exatamente. Né? Porque a disciplina não é ser educado. Isso aí. Né? Noel, vamos falar um pouquinho mais da sua equipe? Sim. Da sua academia, né? Do Bang de Minas, né? Minas Gerais. Vocês têm algum projeto social lá? É o seguinte, primeiro, com relação a essa questão do nome na academia, lá é a Equipe Noel Taekwondo. Equipe Noel. A gente chama de Bang Minas porque é um nome que foi colocado assim que eu cheguei em Minas Gerais, trazendo todo o meu histórico do meu grão-mestre, né? E então aí, hoje, por uma questão assim, com a trajetória política que foi transitando, eu coloco meu nome como Noel Taekwondo. Eu vejo a importância de a gente trabalhar muito essa questão de projetos sociais sempre amparado por uma política pública. Porque quando eu cheguei em Diamantina, eu apoiei um projeto que era municipal. Porém, passado alguns anos, com as mudanças de gestão, esse projeto infelizmente acabou. Então eu vejo o quanto que ao fim desse projeto ele trouxe malefícios, digamos assim, ou resultados difíceis para aqueles jovens e que eles não estavam preparados para aquela perda. Né? Então, hoje, o quanto que poderia ter ajudado, auxiliado hoje possíveis professores. Então, eu tenho muito esse sonho de transformar e realizar esse projeto. É um dos meus grandes sonhos. Só que eu vejo como a importância de estar junto a uma política pública. Porque sozinhos são muitos desafios. Quando nós falamos de uma questão de classes, né? Nós hoje, Taekwondo, nós moramos ali na entrada dos vales de Jequitinhonha. E para você trabalhar qualquer questão de evento ou qualquer questão de viagens ou estrutura para um aluno de classes, né, dependendo da classe, é muito oneroso. Então, é um sonho, mas a política pública tem que estar inserida. Primeiro, para sustentar a estrutura que for colocada, levar condições reais para aquelas pessoas e aí em si transformá-los, auxiliar na formação. Perfeito. Eu tenho a mesma opinião. Quando se trata de projeto social, quando a política pública está envolvida, fica mais fácil, né? Flui melhor. Mas desde que dê continuidade. Isso. Né? Nas trocas de governo. Não seja interrompida de um para outro. Perfeito. Né? Eu acredito da mesma maneira. Perguntando sobre a equipe Noel, ela é uma equipe de competição ou é todos os seus alunos faz parte de uma equipe? É o seguinte, eu tenho um grupo de meus alunos e eu procuro separar respeitando a fase do desenvolvimento de cada um. Então eu tenho grupos respeitando a faixa etária, inclusive para inserir essa questão de lucididade, a linguagem. Nós falamos muito dessa questão do estudo, né? Então nas minhas mudanças de faixas, os alunos têm que levar um documento disciplinar para a escola,
ou para dentro de casa para poder falar sobre as regras que são trabalhadas dentro de casa, se arruma o quarto, se respeita a primeira vez quando é chamado, se alimenta corretamente, se faz os deveres de casa e dentro de um contexto mais para a escola. E aí, nesse sentido, passando sobre as fases, cada grupo ou cada aluno se manifesta e fala se ele tem ou não vontade de participar de alto rendimento. E aí o alto rendimento ele vai se dividir não só a parte de luta, mas também sobre a parte de formas, que a gente chama de puncer. E a gente busca sempre estar totalmente atualizado e levar condições reais para que eles possam fazer o que a gente chama de iniciação esportiva. Porque eu tenho a consciência de que o Noel em Diamantina ele faz uma iniciação esportiva, mas para que ele possa se tornar um atleta de ponta, ele vai ter que sair de Diamantina em algum momento, né? Porque vai precisar de profissionais capacitados de várias áreas para trabalhar aquele atleta, né? Então, é nesse sentido que eu vejo o meu trabalho e projeto o meu trabalho. Tem a parte de iniciação do taekwondo, iniciação esportiva, e o aluno faz as suas escolhas. E, assim, uma coisa que eu acabei não falando sobre a parte da filosofia, o que é o taekwondo, né? O taekwondo é uma modalidade, uma arte marcial e esporte olímpico, vindo da Coreia do Sul, que ele leva o tai como chutar, saltar, com se defender, socar, do caminho, o caminho dos pés e das mãos em busca da perfeição e equilíbrio do corpo e da mente. Então, é algo que a gente sempre vai ter uma projeção para a gente atingir algo como se fosse perfeição. Né? Então, nesse sentido que eu trabalho com que os meus alunos tenham a consciência de que a nossa prática ela não tem um fim em si. Depende de cada um se dedicar, evoluir, se aperfeiçoar e querer aquilo para a vida deles. De uma forma com que eles possam estar sempre crescendo. Legal. Uma dúvida, assim, com relação a... Comentou que é um esporte olímpico. Uhum. Né? O que esperar das próximas Olimpíadas? O taekwondo nas próximas Olimpíadas que tem? Olha, existe uma grande expectativa em algo assim, algo grandioso, né? Porque até então, o taekwondo sempre teve algumas medalhas, né? Principalmente de bronze, mas agora nos últimos campeonatos mundiais agora, né, houve um destaque fortíssimo de uma gestão muito bem feita da Confederação Brasileira de Taekwondo. Através de alguns técnicos que já vêm se destacando há anos, mas os atletas, nós tivemos 2 campeões mundiais, né? Então, assim, no cenário internacional agora, o taekwondo evoluiu muito. Eles fizeram no último campeonato agora, trouxeram um resultado magnífico, algo que eles nunca nós tivemos antes. Foram 2 campeões mundiais, se eu não me engano, e 2 vice-campeões mundiais. E existe a chance dos 4 estar tentando vaga para as Olimpíadas. Né? E é difícil participar dessa seletiva para poder chegar na competição, né? Muito difícil. Muito difícil porque existem regras, né? Que vêm já através não só do Comitê Olímpico, mas principalmente da instituição do Taekwondo que organiza a parte do alto rendimento das Olimpíadas no Taekwondo. E hoje há algo que as pessoas têm, assim, de fato, buscar de uma forma assim, com muita clareza esse objetivo. E que, de fato, eles têm vindo assim, com muito sucesso. É algo muito bonito que eles têm feito. Vamos falar um pouquinho mais sobre nós adultos entrando para o Taekwondo. Qual a metodologia? Primeiro é que, para o adulto, a gente não tem a questão da formação em si. Você contribui para a formação dentro de uma questão técnica, né? Mas, sobretudo, um adulto, a gente trabalha muito a questão da saúde, promoção da saúde. E para muitos
a questão, a maioria, alguns movimentos e alguns rituais das aulas de Taekwondo por si só acaba ficando denso para muitos, sabe? Eu, ao longo desses anos, eu fui identificando isso. Aquela questão da aula fica mais dinâmica, de você estar ali trabalhando força, resistência, potência nos chutes, autodefesa. Isso sim chama muita atenção dos adultos, eu acredito, né? Ao longo desses anos. E veja assim, a importância primeiro a gente poder receber o aluno mais com segurança. Saber se o aluno tem algum tipo de histórico, a partir de si, daí a gente começar a trabalhar. E aí respeitar essa iniciação como qualquer outra atividade. Você não levar aquela intensidade de aula que é de um graduado para um iniciante, ou não fazer a comparação do graduado com o iniciante, ou em muitas academias chocar os dois, como aquela questão mais de pancadaria, que a maioria hoje em dia não está preocupado com isso, né? Então, todo esse envolvimento, hoje eu faço a chamada, busco a inserção dos adultos através de vídeos, de imagens, né? Mas ao mesmo tempo mostrando que é a aula do Taekwondo, né? O que atrai também é a questão de grupo, né? Então, de repente, uma pessoa que tem mais um espírito de liderança chama, os outros vão chamando aqueles amigos, isso torna-se uma comunidade, e através dessa comunidade, aquilo ali vai se fortalecendo, e aí um vai sendo incentivando o outro, e aí vai criando aquele espaço, aquela comunidade. Esse é o maior desafio, porque hoje, com a dinâmica que nós temos nas nossas vidas, esses altos e baixos que nós vivemos, uma hora eu estou bem, outra hora eu não estou, uma hora eu não estou com a questão estética envolve muito. Então, passando por esses momentos das estações do ano, por exemplo, Diamantina é uma cidade que às vezes esfria muito, chove muito, né? Então, tudo isso choca com o comprometimento do adulto, né? Então, se hoje está muito frio, não vou treinar. Hoje choveu muito, não vou. Hoje, e aí a falta de 1 ou 2 dias resulta já no desânimo. Aí o grupo já está mais para frente. O meu trabalho está me exigindo, então eu não vou ao taekwondo. Então aquela disciplina faz com que o fulano de tal está indo, dedicou. Aí quando ele vai, aquele fulano que estava treinando com ele, entre as comparações, ele já está desenvolvendo algumas técnicas que você já não está mais. Então aí você perde força, você perde equilíbrio, você perde resistência, você perde a parte técnica e isso vai resultando nas comparações, porque nas crianças também, às vezes, dependendo da faixa etária, isso demora a aparecer, né? Então, tudo isso faz com que a evasão seja maior, né? Então, a gente segurar essa evasão entre os adultos é um desafio. E, ao mesmo tempo, aqueles que conseguem ter essa disciplina, esse comprometimento, existe um resultado magnífico. Um exemplo deles aí é Jerusa, nesse cenário que está lá comigo há anos, né? Estão lá comigo há anos, e estão lá firmes, 7 horas da manhã, em terças e quintas, momentos que às vezes para Diamantina a cidade é mais fria de manhã, né? Então é algo que assim de fato um desafio para os adultos. Né? E os adultos são mais competitivos, né? E acaba se competindo ali entre si, né? Isso mesmo. E ao mesmo tempo que eu vejo as nossas aulas em si, ela possui uma energia singular. No sentido assim, um grupo que se torna muito amigo, né? E isso faz com que aquilo ali vire um momento até de terapêutico, né? Que você solta toda a questão da energia, mas faz as amizades. Então é algo muito, assim, gostoso de se ver, né? Mas ao mesmo tempo foi o que você falou mesmo. Legal. A gente vê no Instagram que você faz vários eventos lá em Diamantina. Leva o nome Noel para vários tipos de
divulgando, né, o seu trabalho. Como que é a elaboração e como que é fazer parte desses eventos? Primeiro, existem os nossos exames de faixas, né? Que eu faço todo um planejamento para os alunos, respeitando o seu momento assim, de transição, de tempo de dedicação. E, ao mesmo tempo, o nosso maior desafio é essa questão da disciplina, o comprometimento, a ida dos alunos às aulas, porque ela passa pela organização familiar, né? A família tem que se organizar, levar, e acreditar e incentivar. No segundo momento, as aulas diariamente. Terceiro, a gente vai passando essas fases e vem a esses eventos. Esses eventos eu sigo rigorosamente um currículo vindo da Federação de Taekwondo lá do estado de Minas Gerais, que a gente vai passando para os alunos. E amparado juntamente com essa questão desses exames de faixa que muitos às vezes criticam, seja por a questão de onerosidade, a questão de disciplina, tudo, mas ao mesmo tempo a gente vê a importância do Taekwondo como uma entidade, uma modalidade que tem as suas entidades próprias e muito bem fortalecidas, que a gente tem uma formação técnica que no futuro vai amparar o aluno com um diploma que aquilo é concreto, né? E paralelo a isso, junto com os nossos exames, eu tenho o que eu chamo de festival, que é uma preparação, um evento que todos os alunos vão receber suas medalhas. Eu não faço a distinção de ganhador e perdedor nesse evento. Eu faço muito bem uma inclusão, principalmente nas crianças. Primeiro, existe várias críticas a respeito, um grupo que às vezes falam da importância de se ganhar ou se perder, eu entendo, mas eu acredito que hoje, nesse momento, nós estamos vendo você proporcionar essa motivação, para partir dessa motivação, você estabelecer alguns alunos que estejam preparados e queiram ir nesses outros eventos. Então, esse evento que eu crio, organizo, é com muito carinho, com muito cuidado, seja com o tempo, porque o pai fica ali, a família está querendo ver aquele momento muito bonito do aluno, aquele momento para que ele seja um momento assim de transformador. Então, aí esse evento é um evento feito com muito carinho, primeiro com relação à organização. O aluno tem que sair muito feliz dali, porque é um momento que nós vamos marcar para a vida dele algo que nós nem temos a dimensão do quanto isso vai possibilitar acessar a questão neural dele para outros momentos da vida dele. O algo negativo, ou mesmo que seja para que ele possa aprender para a vida, que através de derrotas ou qualquer superação, você ter o cuidado de preparar o aluno para esse momento de derrota. E talvez as pessoas não estejam preparadas para isso. Primeiro porque nós iniciamos com uma questão dentro de casa. Hoje em dia, a frustração não está inserida dentro do ambiente familiar para que a pessoa, o filho ou a filha possa aprender com aquela frustração. Não, ele tem tudo na mão. E talvez o professor de artes marciais seja o primeiro que vá dar esse passo. Mas como que você vai dar esse primeiro passo? Você já vai jogando num evento como esse? Então nós temos que saber ter a consciência de fazer esse caminho com mais zelo, né? E esse zelo passa por um momento assim, de um ambiente mais acolhedor, para um momento de que você quer isso, quer participar de um campeonato que você vai ganhar e perder. Então nós vamos preparar para isso. Até porque existem situações que nem o pai consegue lidar com a frustração. Aí esse é o ponto. O que eu tive de momentos assim delicados, mesmo no festival, agora o que dirá num campeonato, né? E isso é muito importante. E aí, nesse sentido,
a premiação. Porque no meu evento, esse festival, eu trabalho com um combinado, que são como se fossem metas. Você fazer uma performance, uma apresentação bonita, você lutar ali seguindo o que o professor está dizendo, você saber respeitar a regra, horário, aguardar o seu momento, chegar ali corresponder ao que nós estamos esperando, não fazer faltas, né? E aí, daquele momento, o professor dá o feedback para ele, como que ele foi, como não foi, né? E aí a premiação, algo muito bonito, não algo assim simples, algo que de fato ele vai colocar lá e falar assim, eu participei daquele meu evento. E a partir daí ele pode escolher outros eventos mais para frente, não, mestre. Eu acho que esse meu evento agora eu estou preparado e quero treinar muito mais para fazer parte de um campeonato estadual, que aí você vai estar participando de todo o grupo do estado, né? E aí existe, lógico, uma consciência do que é o alto rendimento. Alto rendimento não é brincadeira. Nós temos que ter consciência. Hoje em dia tem cidades, grupos, mesmo na iniciação esportiva, que estão treinando todos os dias. Existe, lógico, o diálogo, a reflexão da especialização precoce, existe, mas dentro do que nós consideramos que é importante o aluno aprender e ao mesmo tempo se preparar, é importante o pai ter conhecimento e consciência do que é essa preparação para estar num evento como esse. Né? E uma iniciação conjunta. Conjunta. Envolve nutricionista, principalmente psicólogo, né? Porque a família tem que estar envolvida, né? Fisioterapeutas, médicos, todo um grupo, preparador físico, todo um grupo que às vezes nós, com cidades mais do interior, temos dificuldades de acessar, seja por vários motivos. E aí sim a questão como nós falamos dos projetos, né? Mais ou menos, aí eu levo para o alto rendimento, de como que é importante nós termos essa política pública. E aí desses meus eventos, exame, festival e apresentações, eu faço com que o aluno vá vivenciando, e é lógico os campeonatos que a federação promove, vá vivenciando a ponto dele fazer suas escolhas, né? Inclusive se no futuro ele quiser ser um profissional, um professor, né? Nós temos que estar sempre abertos e ao mesmo tempo possibilitando essas experiências e esses acessos, né? Eu acredito. Perfeito. Acho ótimo. E aí, dentro do exame da faixa preta, você leva alguns árbitros de fora? Ou você tem dentro da sua equipe já algum árbitro formado? Não, o exame da faixa preta ele é feito dentro de uma banca que é chancelada pela Confederação Brasileira e Federação Estadual, que é a Federação Taekwondo do Estado de Minas Gerais, lá em Minas. Uma banca composta por um grão-mestre e 2 mestres, no caso, acima de 5º dan. São 3 mestres que compõem essa banca. E nesse caso, eles tem essa chancela, o candidato apresenta o que nós pedimos. Existem algumas sequências que os candidatos não podem errar, né? Então, é um momento, sim, nesse sentido. Além todos esses eventos que eu citei, tem o evento de faixa preta também, que aí eu só convido ou levo essa oportunidade para aqueles que estão de fato capacitados. Quantas faixas vêm antes da faixa preta? São no total que a gente chama assim, antes da faixa preta, que a gente chama de primeiro dan, existem o que a gente chama de GUBs, que são as faixas coloridas ou que vêm antes da faixa preta. Ele vai de momento decrescente, do 10º ao 1º GUB. Então são 10. E aí começa crescente, primeiro dan até o 10º dan. Então aí começa crescente. Nossa, ano pra caramba, até chegar. 10. Chegar na preta. O 10º dan, até então, ele era ofertado em memória. Quando
praticante chegava, mas hoje, se não me falha a memória, existe uma ou duas pessoas que já chegaram ao 10º Dan. Só porque são pessoas merecedoras. Tá? Merecedoras. Você não passa por um exame propriamente dito. O período de exame de faixa é anual ou vai de acordo com o rendimento do aluno? Não. A federação hoje colocou um tempo mínimo de 6 meses para os GUBs, mas aí os mestres podem colocar o tempo que achar for melhor. Mas a partir do primeiro Dan, é o Dan que a pessoa está, é o mínimo que ele tem que ficar. Então, se a pessoa está no primeiro Dan, ele tem que ficar 1 ano. Segundo Dan, 2 anos. Terceiro Dan, 3 anos. Sexto Dan, como eu, são 6 anos. E quando eu for para o 7º, eu tenho que ficar 7 anos. Entendeu? Uma dúvida minha, Rafael. Eu já vi algumas vezes no campeonato, eu treinando, aquelas crianças desse tamanhozinho, com faixa preta. Como que funciona, no caso, essa análise de ver uma criancinha de aparentemente 8, 9 anos, já com faixa preta? Então, no Taekwondo, a gente hoje tem uma regra que criança ou a pessoa menor de 15 anos não pode usar a faixa preta inteira. Ela tem que usar o que a gente chama de faixa pum. É metade preta, metade vermelha. Uma gola preta e a gola vermelha juntas. Metade, metade. Assim como a faixa. Porque até os 15 anos, compreende-se que ela não está com as suas capacidades totais de consciência a ponto de usar uma faixa preta, porque isso pode sofrer influências. Né? Só a partir dos 15 anos que ela utiliza o faixa preta em si. Entendi. É bem complexo, né? São regras que a gente tem que estar assim, né, sempre em constante atualização, para que de fato você possa proporcionar aos alunos algo real e ao mesmo tempo que hoje eu vejo as pessoas criticam muito a evolução das modalidades, mas eu vejo também, por outro lado, a oportunidade de nós nos abrirmos para o que foi melhor, houve de melhorias, né? Sim. Então é nesse sentido que eu busco sempre estar me atualizando. E qual que é os planos para o 7º Dan? Os planos para o 7º Dan. Primeiro, continuar nessa minha preparação, porque eu acho que todos nós praticantes, quando chegamos principalmente ao 4º Dan, a gente começa a entrar numa onda de talvez temos que cuidar muito do ego, da vaidade, Então tudo isso faz com que a gente tente trazer para o nosso interior a importância de estarmos sempre nos preparando. Então eu vejo como o 7º Dan é algo para mim assim, ao mesmo tempo que ele é distante, ele está próximo. Ele pode estar próximo em termos de algo concreto, mas distante em algo que eu tenho que estar sempre buscando para o Noel melhor. Mas não é só uma questão técnica, mas uma questão sim, sobretudo, emocional, equilíbrio, consciência, me capacitar ainda mais para estar apto de fato a dizer eu sou o 7º Dan. Mas eu não digo isso da boca para fora por estar num meio assim de comunicação. Eu digo para mim como algo que eu tenho que levar isso dentro do meu coração, porque senão fica algo vazio e sem valor, sem sentido. Então, nesse momento que esse ano é um ano muito assim, desafios. Um dos anos que é o 2º ano que eu vou estar com a minha esposa e minha filha, sobretudo que eu vou ter que estar ali firme com a minha preparação no meu melhor momento para ser submetido a uma avaliação para 7º Dan, né? Então, algo para mim muito importante, que eu levo com muito
assim, muita dignidade, ao mesmo tempo muita vontade, para que seja algo verdadeiro para mim. Sim. Ou seja, a disciplina nunca acaba. A disciplina é algo que a gente tem que levar. Até porque eu vejo que nosso maior desafio é sermos atingirmos qualquer momento da nossa vida com simplicidade, humildade, honestidade, saber da consciência que nós somos exemplos dos que estão vindo, né? Ter esse legado para essas pessoas e não ser algo, como nós dissemos, vazio, né? Ou capitalista, não. É algo que, de fato, vai fazer com que a pessoa olhe e fale, não, ele, de fato, olha, eu quero aquele exemplo, né? E isso hoje em dia está difícil. Ótima explicação. Obrigado. Porque cabe em todos os sentidos, né? Sim. Não basta a gente... existe a vontade de estar, né? De ser, né? Mas a gente precisa olhar para nós, né? Como que nós vamos agir, como vai ser nosso sentimento externo, tendo essa... Porque é uma das coisas que eu venho trabalhando muito comigo dentro do meu coração. E eu, ao mesmo tempo, isso vem do Taekwondo também, sempre buscar fazer o nosso melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu me cobro muito. Eu me cobro ao ponto de querer ser visto ou considerado ou, ao mesmo tempo, identificado como uma pessoa boa ou que busca uma determinada performance, perfeição. E isso vai para todas as áreas da vida. Então, mas primeiro passa para a nossa saúde física, saúde mental, que nós não precisamos ser para ninguém, e se estarmos para nós, né? E depois a gente eu falei da minha filha, porque hoje eu me cobro também agora de ser um pai presente, um pai que possa, de fato, estar educando, criando, desenvolvendo, estar participando da vida da minha filha. Então é algo que é uma responsabilidade grande, né? Então, junta com tudo isso que nós estamos dialogando, junta com algo que leva uma determinada pressão que para muitos ela é muito pesada. Porque agora você vai ver o lado do não é o pai, né? Mas eu tenho a minha filha vai treinar na academia, mas dentro de casa ela é a filha. Isso. Né? Então são realmente pontos diferentes, né? Diferentes. E uma coisa é você participar da vida de cada um como professor, como mestre. Agora não. Tem só minha filha ali dentro aqui. Eu vou ter que ter a consciência de estar presente, como que eu vou estar presente ali na vida dela. Dentro de casa a história é outra já, né? Isso mesmo. Dentro de casa a história é outra. A última palavra vai ser dela. Isso mesmo. Noel, a última pergunta para a gente poder fechar. A sua faixa preta você recebeu lá em 1994, certo? De lá para cá, o Taekwondo veio mudando, teve alterações, houve momentos, né? Para mim, falando para eu, Renata leiga, no Taekwondo, via pouco até, né? Via numa Olimpíada, no PAN. E hoje, como que tá? Como que tá a evolução do esporte dentro do Brasil? Então, Renata, essa pergunta é importantíssima. Porque o Taekwondo teve, de fato, uma evolução gigantesca, uma questão técnica, uma questão esportiva, né? E hoje eu vejo como a importância dos profissionais, né, sobretudo das entidades
de nós estarmos com um canal de diálogo e da consciência de buscarmos através de profissionais capacitados na psicologia, no tratamento de cada fase do desenvolvimento dos alunos, de levar essa evolução e esse diálogo do desenvolvimento do Taekwondo, não só do Taekwondo, mas sobretudo da evolução do indivíduo. Hoje a ciência evoluiu muito, né, juntamente com o Taekwondo. E aí a responsabilidade que eu digo dos profissionais passa não estar com os olhos voltados para o seu nicho, mas sobretudo estar com a consciência do que é melhor para o Taekwondo, do que é melhor para aquele grupo que você está participando. Estar sempre se capacitando, buscando aprimorar, evoluindo, trabalhar motivação, e isso passa principalmente sobre o papel das entidades, que às vezes fazem um trabalho magnífico com os eventos, mas ao mesmo tempo incentivar ainda mais do que já tem feito, essa ampliação para que os profissionais, e não digo só os profissionais que estão inseridos no alto rendimento, mas sim aquele profissional ali do interior de cada estado, né, do que ele precisa, qual que é a necessidade daquele profissional, qual que é a sua realidade, né? E aí cada federação tem o seu papel de estar ali buscando, conversando, fazendo contato, para que o fomento de fato do Taekwondo possa acontecer. Paralelo a isso, a cada evento realizado, saber ter a consciência da divulgação. O que nós podemos fazer para que o Taekwondo possa evoluir, chegar a trazer parceiros que eu digo patrocinadores para qualquer nicho. Digo não só para o alto rendimento, mas sim para a formação, mas sim para o fomento do Poomsae, que vem crescendo muito, do Poomsae que a gente chama de freestyle, em estilo livre de apresentação, porque eu tenho visto muitas outras modalidades crescendo. Qual que é a diferença que outras modalidades de repente está crescendo e a do Taekwondo possa também estar tendo um outro caminho, um caminho de expansão? Por que o caminho de expansão está existindo em alguns estados, outros não? Porque de repente um grupo está conseguindo se destacar em alguma parte do estado, o outro não, né? Por que às vezes de repente no Vale do Jequitinhonha a gente possa estar fazendo um outro tipo de trabalho, né? Então é nesse sentido que eu vejo a evolução do Taekwondo de um lado, mas a necessidade de uma preparação ou de uma consciência de todos e uma união ainda maior de todos nesse sentido. Chegamos ao fim de mais um Papo de Cozinha. Gratidão, Noel. Muitíssimo obrigado. Sou eu que agradeço. Foi muito bom o nosso papo. Foi muito bom conhecer um passo, né? Pouquíssima coisa para mim. Para nós, Sou eu que agradeço a oportunidade, esse carinho, esse acolhimento, esse amor. E olha, só gratidão mesmo, viu? Muito obrigada. Obrigado. Muito bom, obrigado. Até a próxima, porque isso não acaba por aqui, hein? Isso Se tiver dúvida, é só chamar, né? A gente tem contato, vai entrar pro canal, vamos conversar mais. Vai ser um prazer sempre. Siga, compartilhe, comente. Isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Noel.